Bom, pessoal, meu nome é Laura, eu sou mãe de duas crianças, eu tenho o Lucas, hoje ele tá com 6 anos, e eu tenho a Júlia, que é uma bebezinha de 1 ano e 8 meses. E o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês as minhas experiências como mãe. E o vídeo de hoje é sobre a cama compartilhada. Então você, mãe, que tem um bebê, ou até mesmo uma criança maior, que já tem aí de 2 anos para cima e sempre fez a cama compartilhada com você desde o nascimento, e você hoje tem interesse em fazer essa transição da cama compartilhada ou para o berço ou para a cama no próprio quarto da criança, me acompanha que eu vou te passar passo a passo para você fazer uma transição sem traumas, tanto para a criança quanto para toda a família. Bom, então, quando nós falamos de cama compartilhada, nós estamos falando de uma criança, que vem desde o bercinho, desde quando ela era pequena, que ela tá lá acostumada todos os dias no momento de dormir e durante toda a noite estar ali do lado da companhia da mãe, estar do lado, da companhia do pai. Então, esse assunto é um assunto muito delicado, que o processo, sim, ele tem que ser feito com calma, com persistência e com muita paciência com a criança. Mas antes de tudo, eu já vou começar com o primeiro passo que eu vou passar para vocês, é com relação à mãe. Você mesmo, mãe, que está me assistindo, eu tenho certeza que talvez você esteja aí passando por um processo, até com um sentimento de culpa, de estar, tirando a sua criança da cama compartilhada e querendo levar ela para o seu próprio cantinho, para a sua cama, para o quartinho dela. Então é muito importante que você, mãe, se pergunte por quê? Por que você está querendo tirar a sua criança, da cama compartilhada? O importante é que a mãe tenha muito bem definido o porquê dela querer tirar o filho da cama compartilhada. Coloque num papel esses objetivos seu, o porquê, quais são os motivos. Será que é porque a criança já está ficando grande e ela está se mexendo demais na cama, então está atrapalhando o próprio sono dela, está atrapalhando o seu sono, Ou então será porque a questão da intimidade do casal também está sendo afetada? Enfim, são vários motivos que podem estar acontecendo na sua vida familiar, que possam estar levando você, mãe, a tomar essa decisão de levar a sua criança, para o próprio quartinho dela. Eu falo isso porque quando você começar todo o processo de transição de levar o seu bebê ou a sua criança para a cama dele no próprio quarto, é um processo que é demorado, é um processo que não é fácil. É um processo que tem que ter muita paciência, tem que ter muita persistência, tem que ter muita tranquilidade da mãe. Imagine só você de madrugada, o seu bebê ou sua criança acorde durante a noite e você cansada, com aquela privação do sono, esgotada emocionalmente, esgotada fisicamente e tenha que fazer todo o processo de deixá-lo na cama. Então, eu falo para você anotar, ou então se não tiver que anotar, não anote, mas que você tenha esses motivos muito bem definidos na sua cabeça para que, no momento difícil da transição, durante a madrugada ou até mesmo antes dele dormir à noite, você lembre desses motivos, porque esses motivos que levarão você a ter força para aguentar e conseguir passar para o seu filho que o importante é ele aprender a dormir na caminha dele. Então, esse é o primeiro passo, é você, mãe, trabalhar, converse com algum familiar, se for necessário, conversar com o marido, conversar com uma irmã, conversar com uma amiga, tente entender o porquê de você estar querendo, levar o seu filho para o quartinho dele. É muito importante a gente trabalhar essa questão da mãe. Por quê? Porque é você, mãe, quem vai fazer o processo de transição com o seu filho. Então envolve aí toda uma estrutura familiar. Nós estamos falando de talvez anos de uma criança de 5, 6 anos estar em uma cama compartilhada com os pais. Então imagine só você, a criança. Qual que é o sentimento que ela tem no momento que ela passar para a caminha dela? Não vai ser fácil. Ela vai sim dar um pouco de trabalho, porque a vidinha toda dela, ela sempre esteve ali acostumada a dormir no aconchego da mãe, a dormir no aconchego do pai.
Então, essa transição realmente ela é difícil? Sim. Então, você, mãe, tenha muito bem definido esses pontos, né, que você chegou à conclusão, para que todo o processo corra bem e que você consiga ter força, consiga ter paciência e persistência para concluir essa transição de uma forma bem tranquila para toda a família. O segundo passo é: envolva o seu filho nesse processo da transição. Comece a conversar com ele durante o dia, né? Que já tá na hora dele sair da cama compartilhada, né? Dos pais, que tá na hora dele ter o próprio quartinho dele, que vai ser bom pro próprio desenvolvimento, pra individualidade dele. Ele vai dormir melhor. É bom você já iniciar essa conversa com o seu filho, se ele for maior. E se ele for um bebezinho, né, um bebezinho aí acima de 10 meses, um aninho, leve o seu filho para esse quarto onde ele vai dormir. Pegue brinquedos dele, coloque no quartinho e passe o dia ali brincando com ele, com os brinquedos ali no chão do quarto. Se for na cama, fala com seu filho para ele entrar na cama, para ele experimentar a cama, ver como é macio o colchão, que ele vai dormir ali a partir, né, de, enfim, vocês vão definir quando que ele vai começar. O que eu quero dizer aqui é para você envolver a sua criança, né, envolver o seu filho nesse processo da transição, para que não seja um susto para ele. Imagine só ele chegar à noite, você começar o processo e for um ambiente totalmente desconhecido. Talvez ele se assuste um pouco. Então, se você quiser 1, 2 semanas já iniciar essa conversa com ele, para que tudo seja colocado na cabecinha dele de uma forma que ele possa pelo menos começar a entender, né, de que ele vai sim para a caminha dele e que ele vai ter um lugar só para ele dormir sozinho. O terceiro passo é você criar o ritual do sono noturno. Em vários vídeos eu tenho falado, né, da importância do bebê ou da criança ter o ritual do sono noturno. Esse ritual é o momento que antecede você colocar o seu filho para dormir. São ações que você vai repetir diariamente, todos os dias, para que quando a criança for para a cama, com o passar dos dias, com o passar das semanas, você repetindo aquelas ações, ela vai compreender que o próximo passo é ser colocada na cama para dormir. Então, o ritual do sono noturno, ele é muito importante, por quê? Porque ele ajuda tanto o bebê quanto a criança a identificar e se acalmar e entender que já está na hora dele ir para a cama para ele dormir. Eu até vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links que eu falo, né, com relação ao ritual do sono noturno para bebê e o ritual do sono noturno para criança maior. Bom, então o próximo passo, vocês estão vendo aqui, né, os 2 ursinhos de pelúcia que o Lucas tem, são os objetos de transição. Tanto o Lucas quanto a Júlia, eles têm esses objetos de transição para quê? Esses objetos, eles ajudam o bebê ou a criança a se acalmar no momento do sono. Eles ajudam a criança a ter ali uma proteção, uma segurança. Por quê? Porque você imagina só, ele tá ali acostumado todo dia, né, com a sua presença. Ele dorme ali ao seu lado, ao lado do pai. E ele, no momento que vai para a cama sozinho, ele fazendo a ligação certa de que esse objeto aqui é do sono, isso vai passar uma segurança para ele na ausência da mãe. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link onde eu falo só sobre o objeto de transição. Eu falo sobre a importância que ele tem no momento do sono, como incluir esse objeto de transição no ritual do sono, né? Qual tipo de objeto comprar conforme a idade do seu filho, mas é muito importante que, dependendo da dificuldade que você sentir, se você achar que o seu filho é muito apegado a você, o objeto de transição possa sim ser incluído no ritual, né, do sono noturno e quando também ele estiver dormindo. Então veja esse vídeo, ele vai te ajudar muito a entender essa importância do objeto de transição. E o próximo passo agora é, tá de noite, você entrou no quarto com a criança já, o ritual do sono noturno já tá feito e a criança deitou na cama. Eu tô aqui no quarto do meu filho, essa cama aqui é onde ele dorme. Eu coloquei essa cadeira para exemplificar exatamente para vocês como deve ser feito. A criança deitou na cama. Por que eu tô sentada aqui? Porque você, mãe, ficará sentada aqui do lado da cama dele. Como ele tá muito apegado a você, né? Nós estamos falando aqui de uma criança que dorme em cama compartilhada. Dê a mãozinha para ele no momento do sono. Faça com que a sua criança sinta a sua presença.
Agora, não dá também para você ficar conversando muito com ele, porque se você conversar, pode ser que ele se agite, comece a conversar e não queira saber de dormir. Então, feito o ritual do sono, você senta ao lado da cama, dá a mãozinha para ele. Dando a mãozinha para ele, vocês vão permanecer em silêncio. Você despede dele, fala que já está na hora de dormir e que a mamãe está aqui com ele. Você fala dessa forma: a mamãe está aqui com você, meu filho. Por que que essa forma ela é muito boa de ser aplicada? Porque é uma forma de que você não está deixando o seu filho sozinho. Ele está com você. Você está aqui na presença dele. Então pode ser que ele chore? Pode ser. Afinal de contas, ele está num ambiente totalmente novo para ele. É a primeira vez que ele está deitado na caminha dele para dormir à noite. Ele passou a vidinha toda dele na cama compartilhada com os pais. Com o pai, com a mãe, ou então só com a mãe. Então a gente sempre tem que pensar o lado emocional da criança. A gente tem que levar isso em consideração. Tem pessoas que fazem técnicas para colocar a criança na cama compartilhada de uma forma mais abrupta, de uma forma mais rápida. Por exemplo, você entrar com a criança, faz o ritual, coloca ela aqui e sai do quarto, né? Despede e sai do quarto e deixa a criança lá sozinha. Aí, no caso, pode ser muito traumatizante para a criança. Então, pessoalmente, né, essa é a minha opinião. Tem pessoas que acham que não, que tudo bem, pode sair do quarto, deixar a criança aqui sozinha, chorando, enfim. Isso vai de cada um. Também não estou falando que está errado. Eu estou levando em consideração todo o histórico que nós temos aqui de uma criança que faz essa cama compartilhada há muito tempo. Então, essa técnica é interessante porque você não vai deixar a criança sozinha. Você vai sentar na cama, vai dar a mãozinha para ele e ficar ali com ele. Esse processo você vai fazer durante uma semana. Nossa, Laura, é muito tempo. Ele vai acostumar comigo na cama, dando a mãozinha pra ele. Então eu não tô fazendo a tal da transição da cama compartilhada. Ele não tá dormindo sozinho. Calma. Nós estamos ensinando a sua criança a dormir no quarto, num lugar totalmente novo para ele, na caminha dele. Então a gente tem que fazer esse processo com calma. Mas muito importante o que eu vou falar. Você decidiu iniciar o processo de transição, você tem que persistir. Todos os dias você vai colocar ele para dormir da mesma forma. Quando ele acordar de madrugada, é muito importante que você volte com ele para o quarto, você senta na cadeira, coloca ele deitado e permaneça ali com ele até ele voltar a dormir. Por isso que eu falei lá no início do vídeo da importância de você, mãe, ter bem definido por que você quer fazer essa transição agora. Porque aqueles motivos lá que você até mesmo anotou, né, da questão da privacidade do casal, da questão do filho mesmo estar atrapalhando todo mundo a dormir ali na cama junto, isso que vai fazer você acordar de madrugada muito cansada e vir aqui e ficar com ele aqui na cama, esperando ele voltar a dormir. Se for bebê, no caso aí nós estamos falando disso tudo aqui, só que levando em consideração que é um bebê, nós estamos colocando o bebê no berço. Vale tanto para bebê quanto para criança. Entrou no quarto, fez o ritual do sono, colocou na cama, você ficou durante uma semana com ele ali de mãozinha dada. Não vai ser fácil, mãe, vai ser muito difícil. Eu tô falando isso porque realmente o processo não é fácil. Mas lembre-se a todo momento que você não tá deixando o seu filho chorando sozinho. Você não tá deixando o seu filho desamparado. Você está ali com ele, na presença dele. Então você tá dando uns dias para que ele se acostume a isso. São 7 dias aí para sua criança se adaptar, a entender que ele saiu sim da caminha dele. Você acordou 3 vezes de madrugada. 3 vezes você vai e volta, faz esse processo com ele, espera ele voltar a dormir. Depois de uma semana, o que você vai fazer? Você vai fazer todo esse processo, só que quando você sentar, em vez de você dar a mãozinha para ele como você estava dando, você vai permanecer sentado ao lado da cama dele e vai tirar a sua mão. Você não vai ter mais o contato físico com ele. Ele vai chiar um pouquinho, ele vai reclamar, ele vai pedir para você a mãozinha, mas você vai ser
bem persistente, ter muita paciência e ser firme de que você não vai dar a mãozinha para ele, mas que você tá ali com ele e que está tudo bem. Você fará esse processo mais uma semana. Veja bem, nós estamos falando aí de mais 7 dias para ele, né, se adaptar de que você agora não dá mais a mãozinha para ele, mas de que você está ali. Continuando então, já são aí 2 semanas que você iniciou essa transição. Então nós vamos agora continuar essa técnica fazendo o seguinte: você antes dava a mãozinha para ele durante uma semana, depois a outra semana você tirou a mão dele. Agora a próxima semana você vai pegar o banquinho onde você está sentada e afastar ele da cama. Você vai sentar no meio do quarto, vai ficar nessa posição. Mais uma semana. Seu filho vai reclamar, vai chiar um pouco, ele vai te dar um pouquinho de trabalho. Faz parte, é normal. Você fala com ele que tá tudo bem, que a mamãe está ali. Você em nenhum momento está deixando ele sozinho. Mas você pode ter certeza que esse processo, essa transição, você já vai conseguir sentir uma melhora, até mesmo do sono dele. No início, ele vai dar muito trabalho, ele vai demorar aí talvez mais de 1 hora para dormir. Mas depois ele vai começar a acostumar com aquela rotina. Você vai estar fazendo o ritual do sono, vai estar sentadinho ao lado dele. Tudo é questão de adaptação, é questão de costume. Então ele pode ser sim que ele reclame um pouquinho, mas dê aí mais 7 dias. Nós estamos falando então de 3 semanas que você já iniciou todo o processo de transição. E você vai ficar sentadinho na cadeira esperando que ele durma. Acordou de madrugada, ele foi lá no seu quarto querendo ir para a cama, você vai levantar, trazer ele para o quarto, colocar ele deitado na cama, despede, senta na cadeira afastado da cama e espere ele voltar a dormir. Continuando então a técnica, depois aí de mais uma semana você, né, sentada no meio do quarto praticamente, você colocará aí a cadeira mais afastada ainda da cama. E vai dar mais 7 dias para a criança, para ela se adaptar a uma distância maior entre você e ela. Vejamos bem aí, já tem então bastante tempo que o seu filho, né, já está aí passando por todo esse processo de transição. Né? E você vai perceber com o tempo de que ele vai sim melhorando, vai se adaptando melhor. Até durante as madrugadas, ele vai conseguir dormir por mais tempo. Provavelmente, talvez ele até diminua a quantidade de vezes que ele vai acordar de madrugada. Por quê? Porque a qualidade do sono dele vai ser melhor. Ele já vai estar mais adaptado ao ritual do sono, vai estar mais acostumado dele dormir sozinho. Então, tudo aos poucos vai se ajeitando, sem traumas, sem deixar a criança chorando sozinha. E por fim, a última etapa é você ficar sentada bem afastada da cama, já na porta do quarto. Ele já vai estar muito mais adaptado, provavelmente ele já não vai estar mais sentindo a sua falta. O que é muito importante para que essa técnica dê certo é a persistência e a consistência desse método. A consistência, o que seria? É você repetir esse processo todos os dias. Quando o seu filho já estiver dormindo sozinho, tanto o bebezinho no berço quanto a criança na cama, repita diariamente o ritual do sono. O ritual do sono noturno, ele fará parte da vida do seu filho. Vocês vão viajar, onde quer que esteja, esse ritual, ele tem que ser feito. E a criança, como já vai estar bem adaptada a esse ritual, vai ser muito mais fácil para ele, onde quer que ele esteja, conseguir pegar no sono, desde que o ritual seja feito sistematicamente todos os dias, porque ele já estará acostumado com aquela ação, uma feita atrás da outra. Então é isso. Se você, mãe, que está assistindo esse vídeo, conhece outras mães, outras famílias que estejam passando por essa situação da cama compartilhada, que já estão entendendo da importância, né, de colocar o filho no próprio quartinho dele, na própria caminha ou bercinho dele, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você seja notificado de receber o próximo vídeo que eu publicar. Tchau, tchau!